3 piores pandemias de todos os tempos. Surtos acontecem quando há o aumento repentino do número de casos de uma doença em uma região específica. Epidemias se caracterizam quando um surto acontece em diversas regiões. Uma epidemia a nível municipal acontece quando diversos bairros apresentam uma doença. A epidemia a nível estadual acontece quando diversas cidades têm casos. E a epidemia nacional acontece quando há casos em diversas regiões do país. Pandemia, em uma escala de gravidade, a pandemia é o pior dos cenários. Ela acontece quando o vírus se espalha por diversas regiões do planeta. Praga de Justiniano. A primeira delas foi em 541 a 542 d.C., chamada Praga de Justiniano. A praga levou esse nome porque Justiniano era o imperador da época bizantina. Transmitida por pulgas de ratos infectados vindos de navios, a peste surgiu no Egito, passou pelo Oriente Médio e desembarcou em Constantinopla, capital do Império Bizantino. Foi a primeira epidemia de peste bubônica de que se tem notícia, e assolou a população da cidade, e se espalhou muito por causa do vai-vém de soldados durante disputas de territórios. O número de vítimas, aproximadamente, é de 30 a 50 milhões de pessoas que morreram na capital. A bactéria chamada Yersinia pestis, carregada por pulgas e ratos, infectava as pessoas através das picadas das pulgas e o contato com as fezes dos ratos. A peste fazia a axila, virilha e o pescoço formarem grandes bolhas de pus, conhecidas como bubões. Por isso, deriva-se o nome de peste bubônica. Foi uma peste devastadora e mortal. Peste Negra. A segunda ocorreu em 1346 e durou até 1353 DC, e absolutamente foi a pior de todas as épocas e mais temida. Originada na Ásia, a peste negra passou de um continente para o outro, ao viajar em pulgas de ratos que viviam nos navios mercantes e em portos onde havia muita circulação de pessoas indo e vindo. A peste negra, assim como a praga de Justiniano, era uma doença causada pela mesma bactéria, Yersinia pestis, transmitida pela picada das pulgas que parasitavam nos ratos. Ocorreu no século XIV e matou 1/3 da população da Europa. A doença causa febre e o aparecimento de grandes tumores purulentos sob a pele e necrose nas extremidades do corpo. Nessa época, principalmente na Itália, os médicos utilizavam vestimentas um tanto sinistras para se protegerem da doença ao examinarem e cuidarem de seus pacientes. A roupa os cobria da cabeça aos pés. Eles usavam uma característica máscara com o formato de bico de pássaro, com apenas 2 furos para respirar e uma vara para afastar os doentes. Acredita-se que o formato do bico e toda a proteção sobre o corpo protegia os doutores do cheiro de putrificação que exalavam da matéria orgânica em decomposição e causava fortes odores, e, ao passar o ar pelo bico da máscara, daria tempo de ser absorvido por um composto de ervas e aromatizantes contido no interior desse bico. Apesar de sua origem não ter sido bem documentada, a máscara tornou-se um ícone utilizado até hoje em fantasias. A peste negra foi conhecida por esse nome por causa das manchas escuras de necrose nos pacientes, e segundo relatos, acometeu toda a região da Europa, África e Ásia, levando a óbito cerca de 75 milhões a 200 milhões de pessoas. Foi um inferno na Terra. Terceira pandemia de cólera. Entre várias pandemias de cólera já documentadas, essa foi de longe a pior de todas. Teve origem na Índia e pelo rio Ganges chegou até a Ásia, Europa, América do Norte e África, em meados de 1852 e durou até 1860. A cólera é uma infecção do intestino delgado e é causada por bactérias que vivem nas águas. As diarreias causadas pela doença podem durar dias e desidratarem agressivamente o organismo, causando distúrbios no corpo. Na forma mais grave, a pele do paciente pode inclusive mudar de coloração e se tornar azulada ou roxa. O período que ela fica no corpo é de aproximadamente 5 dias. E vencendo a acidez estomacal, multiplica-se no intestino delgado de forma bastante rápida e pode causar desidratação, perda de sais minerais e diminuição da pressão sanguínea em curto espaço de tempo, com possibilidades de causar a morte.
das pessoas afetadas. Ela é transmitida também pela ingestão de alimentos, como peixes, frutos do mar e animais de água doce, contaminados por fezes ou vômitos do indivíduo portador da doença, ou mãos que tiveram contato com a bactéria, ou mesmo moscas e baratas podem provocar a infecção por essa doença. Essa pandemia levou mais de 1 milhão de vidas e foi a que provocou mais mortos no século XIX. E agora temos o coroado 19, uma doença que possivelmente foi criada em laboratório. Não posso falar o nome da doença, porque podem derrubar o vídeo. O dragão vermelho e outras nações comunistas querem o domínio do mundo, o controle da população e querem instalar a ordem nova mundial. Eu particularmente não acredito que Deus mandou essa praga como uma punição à humanidade, porque isso estaria ao contrário do que Jesus falou na Bíblia. Veja, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Isto se encontra no livro de Lucas, capítulo 9, versos 56, um dos 66 livros da Bíblia. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal, apertando o botão vermelho abaixo de inscrever-se. Até o próximo vídeo. Tchau, fique com Deus.